E um Anunnaki, a gente sabe mais ou menos o tamanho dele por conta das estátuas lá da Suméria, que ele tá brincando com um leão, assim, como se fosse um gatinho. Então ele seria um humanoide de uns 4 metros de altura, uns 4, 5 metros de altura? Sim. Forte, assim, ele barbudo. Sim e não. O que é interessante a gente saber sobre os Anunnaki? Interação. Tô fazendo uma pesquisa já para nossa próxima história em quadrinhos. Uma informação que é bem polêmica, mas é o seguinte, gente, o que quer dizer Anunnaki? Aqueles que vieram do céu. Uhum. Quando você pesquisa, eles vieram de cantos diferentes, porque embora sejam irmãos, por exemplo, Enki e Enlil, eles têm genéticas diferentes. Por que Enlil, Osíris, Poseidon, todos precisavam de água? Né? Você vê que eles ficavam no Templo das Águas. O Osirion é um lugar que lá no fundo é cheio de água. A bacia amazônica, o abismo cheio de água. Né? Por quê? E o Enlil não. Porque eram genéticas diferentes. Quando fala que um é filho do Anu, no caso do Enki, ele não foi filho gerado através de uma relação sexual. Ele foi filho gerado através de manipulação genética. Da genética do Anu, 40%, 60% da genética da mãe, que tinha uma genética anfíbia. Né? E por ele ter essa genética anfíbia, o Enki ele tem uma necessidade de água. Então quando a gente vê todos os deuses assim, fala assim, eles eram todos assim, todos barbudos, não sei o quê. Não. Eles eram de raças diferentes, inclusive, né? Por terem genéticas diferentes. Então, alguns eram mais humanoides, outros eram meio anfíbios, né? É um pouco diferentes. Então você encontra aí estatuetas, né, de anfíbios, né? E quando você vê a mão assim com aquelas membranas, né, entre os dedos, que muita gente confunde com reptiliano, fala, não, eram répteis, né? Eram os reptilianos. Na verdade, não, esses aí eram genética anfíbia. Então, diferentes Anunnaki, mesmo que de uma mesma família, eles tinham genéticas muito diferentes e pontos de origem diferentes. Um teve uma passagem por Sírios, outra passagem por outro lugar. Por quê? Porque eles foram criados em lugares diferentes, embora eles tenham um ponto de origem que seja Nibiru, mas Nibiru não é o local de origem de verdade dos Anunnaki. Nibiru foi um veículo que eles usaram para conseguir chegar até aqui, que era um astro que rodava e de tempos em tempos ele passava em cima dessa parte aqui do sistema Terra. Então eles usaram o Nibiru para conseguir chegar até aqui, porque ele conseguia atravessar o cinturão de Van Halen. Porque, ao contrário do que a gente pensa, o Nibiru está dentro do cinturão e não fora. Ele atravessa dentro e não fora. Então o que acontece? Só que quando os Anunnaki desceram, eles não sabiam que Nibiru era tão grande e que desceram também de Nibiru para cá vários outros grupos de outras raças com outros interesses de explorar aqui. E aí começou a Guerra dos Mundos. De onde surgiram essas raças? Nesse momento surgiu a Guerra dos Mundos. Entraram aqui e falaram, peraí, eu vim aqui explorar, mas e o outro ali também veio? Então vamos resolver isso aqui. Então, o que está querendo dizer é que a gente tem a representação da estátua lá de um Anunnaki clássico, né, digamos assim, dando um mata-leão no leão. No leão. Né, ele tá dando o leãozinho, a cabecinha fica assim. Então, você tem uma escala lá, mas então essa ideia que a gente tem seria uma raça específica ou descendentes deles. Ali acontece menores, muito daquelas raças serem representadas, por exemplo, aquilo ali representado às vezes Nimrod, Hércules, que eram o quê? Eram semideuses. Não que eram filhos do deus de verdade, mas semideuses no sentido de que tinham uma genética Anunnaki mais forte. E por ter uma genética Anunnaki mais forte, eles eram maiores, eram humanos de um tamanho maior. Daí veio os gigantes humanos, tinham um tamanho maior, né, que pegavam um leão como se fosse um gatinho. Né? Por isso eles eram considerados fortíssimos, gigantescos. Muitas vezes estamos falando dos semideuses. Muitos com uma bolsinha na mão ou um reloginho, né? Vários significados que são usados em várias sociedades secretas, que tem a ver com o pulso eletromagnético, um evento que aconteceu nos céus também, com Vênus, várias coisas que aconteceram de catástrofes que aconteceram aqui na Terra. Né? Então tem vários símbolos. Hoje eu acredito que não vai dar para mostrar tudo, porque eu trouxe também as imagens, mas vários símbolos, parece uma estrela que não é um asterisco, assim, que significa Vênus, a estrela da manhã, que também significava Lúcifer. Lúcifer também tinha a ver com essa estrela da manhã. Né? Então, assim, por que mostra aquele símbolo significando Vênus? Porque foi um momento em que Vênus se alinhou, de uma certa maneira, que quando você olhava para o céu, o reflexo dessas interações com esses astros, não importando se eram astros no céu ou outras energias, né, como a gente percebe,
mostrou esse desenho dessa estrela. E foi isso antes da catástrofe acontecer. Vou citar um exemplo pra gente ver. Gente, quando a gente era criança, eu pelo menos, né, na minha idade, o céu à noite ele era azul. Sempre azul. O céu? O céu à noite ele era azul escuro. Será? Ele não era alaranjado, igual a gente vê cada vez mais. Quando eu fiz 18, 20 anos, o céu começou a ficar com tons de laranja às vezes à noite. De vez em quando ele aparecia com tons de laranja. Antes isso não existia. A mesma forma a lua. A lua eu estudei na escola para saber se ela era crescente ou decrescente. Se ela tivesse assim, parecendo um C, ela era crescente. Se ela tivesse o contrário, parecendo um D, ela é decrescente. Olha para a lua hoje, ela está assim. Ela não é nem um C nem um D. As pessoas não percebem que tem algo acontecendo. Entende? Esse movimento dos astros, o céu que era de uma cor, começa a ficar com cores laranja, a lua que ficava de uma certa forma, ela virou para cima. Se você procurar esses símbolos, esse símbolo da lua para cima, o asterisco tem ali, muitos, né? E isso é indicativo de mudança de era no sistema Terra. Né, que traz algumas catástrofes, inclusive, várias mudanças acontecendo. Então, assim, isso não existia na minha infância, hoje isso existe. Então, quando o céu muda de cor, os astros aparecem de maneira diferente, tem algo acontecendo. A gente entrou num momento diferente. Né? Quando as pessoas falam de transição planetária, não é uma coisa esotérica, né? Vai vir as naves, vão resgatar. Resgatar o quê, gente? Se você está fazendo um monte de besteira aqui embaixo, eles vão te resgatar por quê? Você tem que se resgatar. Você tem que saber o que está acontecendo naquele momento, como se proteger, como proteger a sua comunidade, como trabalhar o seu corpo para ter prolongamento de vida naquele momento. E você se resgata para você conseguir interagir de maneira com os extradimensionais. E aí você tem o seu processo. Não é um presente, não estou fazendo nada, vou ficar aqui deitado porque eu li uma canalização de Astar Sherran que ele veio me buscar. Pelo amor de Deus. Não tem sentido. Se as pessoas usassem coerência nas pesquisas, muito do que elas falam e repetem, elas veriam que elas falam besteira, porque não bate. Né? Evolução não é uma porta que eu estou aqui sem fazer nada, eu saio para a porta que dá ali no corredor, como se fosse uma outra dimensão, e eu saltei, do jeito que eu estou aqui, eu salto para o outro lado e eu sou um ser perfeito. Isso não existe. Você tem que ir caminhando daqui até a porta e se aperfeiçoando para que quando você atravessa aquela porta, porque você foi capaz de atravessar, e você sai do outro lado do jeito que você atravessou, com tudo que você acumulou.